Olá, bom dia! Começa agora mais um 3 em Pauta, nessa manhã de quarta-feira, dia 10 de março. Quase que eu erro, hein, Ted? Tá vendo? Vocês falaram da agenda. Nesta quarta, 10 de março, 3 em Pauta, que tem o oferecimento do Laboratório Célula Mater, sempre presente quando você mais precisa. Já sabe, precisa fazer um exame laboratorial, saber, sair daquele achismo. Será que eu tive Covid? Será que eu não tive Covid? Liga lá no Célula Mater, agenda o seu exame, vai lá, faz o exame, já fica sabendo se teve, se não teve, como é que tá um pouquinho do IgG, se tá, né, razoável aí a imunidade. Só comparecer lá no Laboratório Célula Mater que vai ser muito bem atendido. Tem aquele café famoso, né? Tem o café famoso. Aqui na Ômega também tem, né? Tem. Aqui tem de tudo. Ontem a gente teve um café. banquete com a Marleide Monteiro. Aliás, ainda não deu tempo de postar as fotos, mas a gente quer fazer um agradecimento imenso a Marleide aí por todo o carinho que ela teve com a gente ontem. E aproveitando e falando em Marleide, se você clicar aí no vídeo, não é para ficar só vendo pelo Face, assim, mas você clica lá no vídeo para você aparecer pra gente aqui. Abre os comentários, deixa seu recado, vai estar concorrendo a um bolo da Marleide Monteiro, também a uma caixa de brigadeiros da Divino Brigadeiro. E hoje a gente tem notícias. Vamos saber se a gente vai entrar na fase roxa ou não vai entrar na fase roxa. Mais uma cor. Tá virando um arco-íris já, né? Já. Mas enfim, deixa eu apresentar a nossa... Bom dia, Ted. Bom dia, Anderson. Bom dia, Cris. Meus parceiros de bancada todo dia. Bom dia, Marcelo. E apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Andréia Tanil, que é voluntária, né, da Alfa Ômega e também tem o projeto Tauanda. Bom dia. Depois eu quero que você explique um pouquinho desse seu trabalho pra gente. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui, falar de solidariedade, falar de voluntariado, num momento tão difícil que o mundo está vivendo, né? Nessa época de pandemia é essencial, né? É essencial. E precisa, né? Eu acho que veio aí para, inclusive, transformar algumas mentes, alguns corações aí, para que a gente possa cuidar do próximo. Verdade. Pena que são alguns somente. Vamos lá, Anderson e Ted, bom dia. Tem giro de notícias? Tem giro de notícias, Cris. E a gente começa justamente pelo que você falava hoje, agora há pouco, melhor dizendo, a respeito da fase roxa. O governo de São Paulo pode anunciar medidas mais rígidas aí, contra o avanço da pandemia no estado, né? E as novas medidas devem ser definidas aí nessa reunião de quarta-feira, né? Como é apto o governador João Dória falar segundas, quartas e sextas lá no Palácio dos Bandeirantes, e as medidas devem ser definidas, inclusive antes da entrevista coletiva marcada para 12h45. A Rádio CBN, né, deu uma notícia ontem que seria criada uma nova fase, né, de nova cor, a roxa, que seria ainda mais restritiva do que a vermelha. Dessa maneira, o horário de funcionamento de supermercados, açougues e padarias, assim como postos de gasolina, seria limitado. Eles são considerados serviços essenciais que atualmente podem receber clientes livremente, seguindo os protocolos de segurança, né? Você, por exemplo, no restaurante, você não pode consumir no local, na padaria, enfim. E, além disso, incluiria a suspensão de jogos de futebol que, apesar de estarmos na fase vermelha, os jogos de futebol não foram paralisados como na outra ocasião. No entanto, não há previsão de alteração no funcionamento das escolas públicas e particulares, que continuam abertas mesmo na fase vermelha por terem sido classificadas como serviços essenciais, podendo atender até 35% dos alunos. E só para terminar a notícia, Cris, vale lembrar que ontem, né, dia 9, na terça-feira, uma decisão do Tribunal de Justiça determinou que professores e outros servidores não podem ser convocados para atividades letivas presenciais. O governo deve recorrer da sentença para que as atividades educacionais não sejam interrompidas. Quer dizer, mais uma cor, mais uma situação a ser esperada na expectativa, né, Anderson? E ainda falando da questão do futebol, né? Ontem o Ministério Público de São Paulo sugeriu que o futebol fosse interrompido, né? E a Federação Paulista justificou, dizendo que tem os protocolos, enfim, que tenha toda uma série de cuidados aí com os jogadores, que não havendo futebol, não vai haver testagem contínua dos jogadores, o que acarreta uma possibilidade de... Eles alegam para não ter o futebol, para ter o futebol. Para ter o futebol, Federação Paulista, exatamente, entendeu? E que em outros países na Europa o futebol continuou, ainda que em situações de lockdown, mas a gente sabe que aqui a coisa é muito diferente. É bom lembrar que no ano passado, durante o Campeonato Paulista, nos locais onde tinha fase vermelha não tinha futebol, tanto que a gente teve um Guarani São Paulo aqui na Vila Belmiro, porque não teve... Foi em julho. Em julho, né? Julho. Porque a Baixada Santista não estava na fase vermelha, né? Julho,
Mas o fato é que os clubes e as federações, a Federação Paulista não quer interrupção do futebol, mas aí, se prevalecer a decisão do governo do estado, né, depois de muito convencimento aí das autoridades, é provável que hoje o governador Dória anuncie a paralisação não só do futebol, como de outros torneios esportivos, como a Superliga de Vôlei, o Campeonato de Basquete, enfim, outras competições esportivas sejam interrompidas nesse período de fase vermelha. Exatamente. E aí podem vir, isso é no estado, né? Isso pode vir outras coisas a reboque, né? O futuro Campeonato Brasileiro, a Libertadores, né? Que é uma decisão já da Conmebol. Tem um outro assunto aqui, a gente vai voltar a falar da Covid no giro de notícias, mas tem uma notícia interessante aqui, que os brasileiros aí lideraram, falou de Europa, né? Os brasileiros lideraram pedidos para residir em Portugal em 2020. Em 2020, aí os brasileiros voltaram a ocupar o topo dessa lista aí dos que mais obtiveram via autorizações, né, do governo de Portugal para viver do país. Dados preliminares é que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras português, até foi uma matéria da Agência Brasil que fez esse levantamento baseado nisso, revelaram que de 117.500 novos títulos de residência emitidos no ano passado, 41 mais de 41 mil, quase 42 mil foram entregues a brasileiros. Em seguida, com mais de 13 mil solicitações, vem os cidadãos do Reino Unido. Lembrando, né, para quem não lembra, o conjunto de países que reúne a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, e que em janeiro de 2020 deixou oficialmente a União Europeia. Na sequência, vem os indianos, com 7.017 solicitações, angolanos, com quase 5 mil, e os italianos, com quase 4.500, né? Lembrando que a partir de hoje, né, dessa quarta-feira, os idosos a partir de 85 anos começam a vacinação com a Coronavac, né? Lembrando que são ao todo 21 policlínicas, 8 postos externos e um drive-thru na Arena Santos. Então essa faixa etária aí. Mas também essa seria a segunda dose. 85 anos. Segunda dose, porque já teve o pessoal com 80 anos. Então deve ser a segunda dose do Coronavac. Olha, peraí, vamos ver aqui. Deve ser a segunda dose a primeira dose de 85 anos, é o que tá. De 85? Uhum. Então tá meio... É a segunda dose, porque já teve há 2 semanas atrás. Segunda dose, segunda dose mesmo. Passou minha culpa, então. Tem. Segunda dose, exatamente. Tem razão. Porque o Coronavac, o intervalo é de 14 a 28 dias. Já a AstraZeneca, de 12 semanas a, acho que é 28 semanas, uma coisa assim. Ainda sobre a Covid aí na Baixada Santista, aí a região registrou 255 novos casos e 11 mortes pela Covid-19 no prazo de 24 horas, né? Ou seja, dados divulgados nesta terça-feira. Houve aumento aí de 2 pacientes hospitalizados com sintomas da doença, somando 389. Isso é na Baixada Santista, tá certo? Toda a Baixada Santista contabiliza 105.988 confirmações e 3.352 mortes por Covid-19. São 2.948 casos suspeitos, 80 óbitos sob investigação, e dos recuperados, né, que é sempre uma boa notícia, 90.841 recuperados. E ontem a POSP, né, o sindicato que atende os profissionais da educação, conseguiu uma liminar da justiça que impede o chamamento dos professores para dar aula em locais com fase vermelha e fase laranja, nesse momento aula presencial, né? Então essa liminar foi obtida ontem na justiça, né? Certamente a Procuradoria do Estado, que não havia sido notificada até ontem, deve entrar com recurso. Se for como foi antes do início das aulas, provavelmente vai derrubar essa liminar também, né? Mas o fato é que ontem o Tenente Coimbra, né, o deputado estadual do PSL aqui na nossa região, até por conta dessa questão da fase vermelha, a classificação, ele entrou na justiça pedindo a retirada da Baixada Santista da fase vermelha, alegando que a Baixada tem números que comportariam uma fase amarela aqui, né? Isso em defesa de comerciantes, etc., o pessoal envolvido, mas ele gravou um áudio pra gente que ele explica melhor essa posição de entrar na justiça contra a fase vermelha aqui na Baixada. Boa noite a todos, aqui quem fala é Tenente Coimbra. Na data de hoje, na terça-feira, ingressamos com uma ação, né, solicitando uma liminar para que a Baixada Santista volte, né, à fase amarela, tendo em vista que seus números são de fase amarela, né? Embora é inegável a crescente do vírus,
né, infelizmente, o poder ofensivo e mortal do vírus. Nós da Baixada Santista estamos com os índices controlados. Temos quase 50% da nossa capacidade de leitos de UTI disponíveis, os nossos índices extremamente sólidos, sem grandes aumentos. Então a gente não pode, por índice de outras regiões, até porque nosso estado tem dimensão de país, né, população maior que diversos países, então a gente não pode pensar no estado englobadamente. Inclusive é para isso que serve o próprio Plano São Paulo, para subdividir e colocar cada região por sua região. Então, tendo em vista que os índices da Baixada Santista são da fase amarela, não vejo o porquê o estado nos coloque na fase vermelha, prejudicando aquele que foi o mais prejudicado durante a pandemia, que são os comerciantes, aqueles que se preocupam ainda com aferir temperatura, distanciamento social, diminuição da sua capacidade, e mesmo assim todas as medidas acabam atingindo-os diretamente. Então, entramos com essa liminar, esperamos que ela seja apreciada o mais rápido possível, para que os comércios, dentro de todas as medidas sanitárias, dentro de todas as preocupações sociais, possam abrir com segurança e automaticamente diminuir seu prejuízo, com isso salvando milhares de empregos na região, né? Então, aguardamos o judiciário, mas vamos pressionar para que isso, que a decisão saia o mais rápido possível. A Cris quer fazer um comentário a respeito, né, Cris? Sim, eu queria fazer um comentário porque é o seguinte, uma coisa que ainda não caiu muito, eu não consegui compreender, na verdade, é que serviços essenciais, eu acho que isso vai do ponto de vista essencial. A partir do momento que você vive daquilo, isso é essencial. Se você vende um pastel na esquina e é a tua única fonte de renda, aquilo ali é essencial para você e para sua família. Então, o que eu acho que devia acontecer? As pessoas gostam muito de fazer manifestação. No domingo teve manifestação contra a abertura do fechamento do comércio. Qualquer coisinha brasileira adora fazer uma greve. Vamos fazer uma manifestação primeiro pedindo vacina. Mais vacina, né? Que venham. Agora, por que fechar o comércio, fechar os bares e restaurantes, não começa fechando a imigrantes, a descida? É ali que tem que fechar. Os países não fecharam. Ontem mesmo eu vi uma matéria com tripulantes, exatamente, ainda continua, tripulantes que estão ainda no Brasil, estão sendo auxiliados acho que por uma igreja católica, um grupo de católicos, porque eles não conseguem fazer a repatriação, o país não aceita. Então imagina se você é daquele país e o país não está te aceitando porque você está no Brasil. Então assim, já olha a cara do Brasil para outros países, como já está. Segundo, não tem que vir para Santos. Não tem que vir para o Guarujá, não tem que vir para Praia Grande. Ah, mas eu tenho imóvel. Já que é para ficar dentro de casa, fica dentro da sua casa em São Paulo, em São Bernardo, aonde for. Casa por casa, fica ali. Então, acho que teria que começar fechando ali. Ah, mas tem uma questão. Pedágio. Eles precisam do pedágio. Pedágio é essencial? Para quem? Essencial para Ecovias. Não é essencial para um pai de família. O pai de família trabalha lá, mas ele recebe o salário. Então tem essas questões. Eu acho que assim, eu vi qualquer coisa também, vocês comentaram de fazer uma restrição de horários, por exemplo, num supermercado. Aí, legal, o supermercado vai funcionar das 9 da manhã às 2 da tarde, vai aglomerar mais gente. Ônibus, transporte, VLT, metrô, tudo lotado. Então, assim, uma coisa não bate com a outra. Eu queria que alguém explicasse o porquê que fecha o comércio, mas não tira os ônibus. Ou então não aumenta as frotas de ônibus para você começar a ter... Aumentar a frota de ônibus seria ter mais gente. Você vai pegar um VLT, o VLT de 40 em 40 minutos e lotado. Ele sai da estação do Porto ali na Rodrigues Alves, quando chega na Conselheiro Neves já está quase lotado. Uma estação. Eu até comentei isso até a gente comentou no nosso grupo lá, eu falo aqui sem problema algum, que essa coisa de fechar, né, e daqui a pouco aparece, com todo respeito aos advogados que merecem respeito, algum advogado de porta de cadeia ou de botequim, falando que se você fecha um acesso, você está impedindo o direito de ir e vir. Sempre vai aparecer algum sem graça para falar isso também, viu, Cris? E outra coisa, restaurante, bares, abre.
são 50 mesas, só pode trabalhar com 20. É com 20. A 21ª mesa tem que ter o bom senso do dono do restaurante. Chegar lá e falar, olha, querido, você vai ter que esperar. Mas não, ele está interessado em pôr dinheiro no bolso. Começou a aglomeração, tem que chegar lá e falar, olha, gente, desculpa, mas a gente não pode ter. Então, acho que tem que ter boa vontade. Além da consciência, é boa vontade das pessoas. Não Bom só senso, dos né? políticos, Bom mas senso, também de todo mundo. Algumas pessoas podem chegar e falar assim, mas a rádio está aberta, a rádio não é essencial. A rádio é essencial, a gente está transmitindo notícia. Para nós, jornalistas, estarmos aqui, a gente também corre risco. É essencial para a gente estar levando informação para você. Então, assim... A gente está na lista de serviços essenciais. Exatamente. Uhum. Enfim, tem uns comentários aqui sobre isso, a gente já vai passar para a convidada. A Beatriz, bom dia, pessoal. Maria Aparecida Coelho Dias, bom dia. Jefferson Novelli assistindo aqui. Não tô vendo ele aqui, esse nome. Pra mim. A Beatriz fala assim, mas se o governo vai abrir o hospital de campanha em Santos, como temos condições de ficar na fase amarela? Boa pergunta, Beatriz. Essa também é uma coisa que a gente devia abordar aqui. O Fernando Passos, qual é a contrapartida que o Dória oferece para os comerciantes fecharem suas portas? Ainda comenta que no pedágio ninguém mexe. E a Beatriz faz mais um comentário dizendo que os comerciantes reclamam que tem que fechar, mas ninguém tem o bom senso de colaborar e não deixar as pessoas aglomerarem. É exatamente o que eu falei. Lembrando que ontem o prefeito Rogério Santos anunciou no final da noite projeto, né, de auxílio econômico com diminuição de taxas, etc. Uma série de coisas para poder aliviar um pouco a vida do comerciante. Mas é muito pouco, né? Ou é o outro? Ah, não, esse é outro, né? Esse foi anunciado ontem pelo prefeito Rogério Santos. Aliás, fica o convite aqui também para a gente, né, alguém da Secretaria de Saúde que estiver acompanhando, para que a gente consiga trazer alguém para estar falando sobre os hospitais de campanha. E também uma reclamação que eu tenho recebido direto no meu WhatsApp, aquele famoso telefone 0800, que as pessoas vão lá, passam numa consulta, tem que ligar para agendar uma consulta com o especialista ou um exame que não está funcionando. E aí, para saber se isso tudo era verdade, eu mesma testei. E é verdade, ninguém consegue falar no 0800, então fica a dica. Para não aglomerar muita gente no telefone. No telefone, verdade. Vamos falar de voluntariado, então? Andréia, tem como fazer voluntariado em plena pandemia? Eu acho que... Eu estava ouvindo vocês falarem, fica aqui um alerta também, eu como professora, eu acho que esse momento de pandemia acendeu também um alerta sobre a educação para a cidadania, né? O quanto, né, os nossos filhos, nossos jovens e a gente também agora, né, que somos jovens, o quanto essa questão da cidadania e da educação não está refletindo agora, né? Então, faça a sua parte. Eu acho que se cada um fizesse a sua parte também, percebeu a aglomeração, não fica, né? Então, eu acho que descobrir o culpado vai ser bem difícil nisso tudo, né? Esse é o direito de ir e vir. Mas, não quero aglomerar, mas eu acho que tudo isso é reflexo da questão da educação pela cidadania, né? As escolas, elas precisam cada vez mais retomar esse assunto, trazer isso para debate, para conscientização das crianças, e aí lá na frente a gente perceber que a educação vai mudar, né? Essa educação pela cidadania está bem complicada, né? Com relação ao voluntariado, eu até brinco, eu falo, será que a gente vai ter que esperar acabar a pandemia para cuidar daqueles mais, né, necessitados, aqueles que estão realmente em situação de miséria, porque se já estava ruim, ficou pior, né? Então, essa decisão de não parar o voluntariado, né, não parar a ação social, ela é extremamente necessária, urgente, né? Porque se a gente for esperar acabar a cidadania, eu ainda tenho o conforto do meu lar, tenho minha casa, tenho minha família, tenho minhas filhas, tenho o meu alimento, né? Eu tenho a minha segurança, e aqueles que estão lá nas ruas, né? Aquele que não tem um atendimento público, né, eficiente, o que a gente faz com eles? Espera acabar a cidadania, fala para ele, espera aí, que daqui a pouco acaba. Aquele que não tem trabalho, o que tem, perdeu, né, o trabalho. Ontem eu vi uma postagem muito interessante, e eu espero que ela viralize, de um amigo, que ele colocou assim, se você está desempregado, ele colocou no Facebook, né, e não tem o que comer em casa, não tenha vergonha, me chame no PV, um arroz, um macarrão eu consigo te entregar, eu consigo te doar esse alimento, né? Eu achei tão interessante isso, só que o engraçado, a contrapartida é que uma postagem como essa, por exemplo, você não vê tanta gente curtindo, né? Você vê pouquíssimos likes lá que todo mundo fala, mas aí se você vê alguma coisa lá do programa de TV,
onde está lá a manifestação do ódio pelo outro, você vê 1 milhão de curtidas, né? Se você vê alguém falando, agora virou moda, quem você vai votar, né? O número 1 ou no número 2? Cara, começou a campanha? Não tô sabendo ainda. Pois a campanha presidencial. Pois é. E aí você viu um monte de postagens. Mas eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Cada um que tem ali a sua consciência, que tem... participo de ação social desde nova, né? Eu carrego isso comigo, da minha família, dos meus pais. Eles me ensinaram a ser assim, a olhar pro lado, olhar para quem está do lado. Então, desde 16, 17 anos que eu venho aí trilhando esse caminho social, agora um pouco mais efetivo, um pouco mais, né, organizado, mas de fato eu acho que a gente tem que ter cuidado sim com a segurança da gente, né? Então quando de vez em quando eu vou para a linha de frente para atender essas pessoas, eu me cuido, eu uso a minha máscara, o álcool gel, eu tento, né, o máximo que puder cuidar, até porque eu tenho minha família esperando em casa. Mas eu não deixo de ir, eu não deixo de entregar alguma coisa, eu não deixo de... Às vezes, eles não querem nem o fato de você entregar algo, que também é necessário, mas só o fato de você estar ali e você mostrar que você observa aquela pessoa, que você está ali atento às necessidades dela, é uma manifestação de carinho e de conforto também, né? Então, mudou? A ação social mudou. A gente consegue fazer como antes? Não, né? Por exemplo, eu faço parte de uma associação em São Vicente, que é a Associação Alfa e Ômega, todos voluntários lá, todos voluntários, e a gente teve que mudar algumas formas, né, de ação social. Por exemplo, a gente recebe lá todo sábado a dona Zilda, que é a mentora da associação, uma pessoa maravilhosa. Todo sábado ela está lá, dona Zilda já tem mais de 60 anos, está lá com a máscara dela, está lá com o álcool gel dela, recebendo as crianças na porta para levar as atividades para casa, para levar uma bolacha, levar um pacote de macarrão, levar um suquinho, alguma coisa que dê conforto para essas famílias, né? Então, eu acho que a solidariedade, quando você quer, né, e quando você se coloca à disposição para realizar aquilo, você consegue. Certo, Tete. Eu queria que você falasse a respeito ainda da Associação Alfa Ômega. Ela atende exclusivamente crianças, famílias de São Vicente? É um bairro só? São vários bairros? Quantas pessoas são atendidas? Nossa. Bom, a Associação Alfa e Ômega, ela fica ali na região do Jockey Club, né? Então, prioritariamente, a gente acaba atendendo aquelas pessoas do redor, né? Do redor da região. Porém, já atendemos também aos indígenas lá na aldeia do Paranapuã. Invariavelmente a gente leva mantimentos para lá, roupas, né? Então a gente atende aquela região também. E regiões ali ao redor, né? A gente consegue atender o dique de Sambaiatuba quando é necessário, a favela do Charme. Tem algumas regiões ali que a gente atende, né? Ontem mesmo nós estávamos fazendo uma contagem e atendemos em torno de mais 80, 90 famílias, mais ou menos, né? E aí são atendimentos diferenciados, né? Cada família tem a sua demanda, e algumas várias, né? Às vezes, assim, a gente está... Por exemplo, essa semana a gente tem um grupo de WhatsApp, os grupos de WhatsApp acontecem para tudo, né? Então a gente também tem o nosso grupo, né, social no grupo do WhatsApp, e aí a dona Zilda postou lá, falou assim, a gente precisa de uma porta, né? Uma família que eu fui até a casa da pessoa, ela não tinha uma porta na casa dela, né? A casa sem porta, e era um pedaço de lençol que ficava lá protegendo aquela família, né? E aí a gente se mobilizou, chama os nossos contatos, graças a Deus a gente hoje já tem também uma certa credibilidade, né? As pessoas sabem que se elas doam, é porque essa doação ela vai realmente ser direcionada, né? Então, prontamente a gente conseguiu lá a porta para essa família. Aí o outro dia foram remédios. Então, cada dia é uma necessidade diferente. Mas tem os projetos também que são mais fixos, né? São os projetos efetivos. O do sábado, que é o Omega Kids, que antigamente acontecia internamente, mas agora, por conta da pandemia, as crianças elas vão até lá, retiram as atividades, né? Tem ali um cuidado, um carinho, a família vai também e recebe lá o alimento e vai para casa. Tem um projeto que está acontecendo que é semipresencial, que é o projeto Doulos, que cuida dos adolescentes, que é um projeto que, dentre outras, né,
atividades, ela pretende ensinar os adolescentes a fotografia como profissão. Então, a gente está atendendo lá 15 adolescentes, né, por horário, se não me engano, para ensiná-los essa profissão da fotografia. Tem o projeto de corte e costura também, todos os protocolos de segurança a gente está conseguindo também. É óbvio que com a fase vermelha as coisas vão mudar novamente, né? Mas as mulheres indo até lá também para aprender o corte e costura. Tem um projeto, no ano passado, a gente realizou um projeto muito legal, ele foi pontual por conta da pandemia, que foi o Mercado Solidário. Então, nós recebemos uma quantidade bacana de cestas básicas, e a gente ficou pensando, falei, poxa vida, né? Isso até, na verdade, eu dou esse crédito à dona Zilda, ao Marcos, ao Cola, à Aline, que quando eles receberam as cestas, eles pensaram, poxa vida, mas tem família que não consome fubá, né? Por que você é obrigada a receber fubá, né? Você não consome. É óbvio que você fala assim, mas no momento de necessidade você vai consumir tudo. Mas por que não dar o direito de escolha também? Sim. Né? Então, nós abrimos todas as cestas, fizemos um mercado dentro da associação, e aí as pessoas entravam por uma porta, recebiam lá como se fosse um ticket, né? Que eles poderiam tirar até 10 produtos, e ali ele escolhia o que ele queria retirar, se era o leite que ele estava precisando, se era o arroz, se era o óleo, se era a farinha, o que ele precisava. Era um mercado sem dinheiro. Era um mercado sem dinheiro, um mercado solidário. Foi muito legal. Ali a gente atendeu mais de 300 famílias, né? Então eles sabiam que podiam até lá. Tem um projeto que eu amo, sou apaixonada, que ele também é pontual, que é o Natal Religar-se. Começamos com 60 famílias atendidas, hoje nós chegamos a 200 famílias, que no dia 24, né, eu até brinco, eu não tenho nada contra cada um, eu acho que ser voluntário, o nome já diz, né? Então você tem que ser voluntário, né? Ninguém é obrigado a fazer aquilo, mas no dia 24, né, um grupo de voluntários, cada um doando aquilo que, né, pode, às vezes com mantimento, outro com a mão de obra também. A gente se reúne e a gente monta. Esse ano foram 200 ceias de Natal. Então, a gente assa o frango, faz o arroz quentinho, faz a farofa, a batata palha, o panetone, o refrigerante e leva até as pessoas. Também tem as famílias que vão buscar. A gente conseguiu atender 200 famílias. 200 famílias que no Natal tiveram a ceia, o direito da ceia deles. Vai ter alguma coisa para Páscoa agora, já que a gente está próximo à Páscoa? Então, provavelmente não. Eu acho que a gente ainda não está se mobilizando para Páscoa, até por conta mesmo da dificuldade financeira de todo mundo e as nossas fontes, né, de atendimento. A gente está usando para recursos de necessidade básica mesmo. Mas a dona Zilda, não sei se ela de repente aparece aí alguém que queira ajudar. Se alguém quiser ajudar, a gente agradece. Hoje a gente tem cadastrado crianças de 0 até 12, 13 anos, se não me engano, a gente tem aí em torno de 200 crianças. Se alguém quiser ajudar, é só me chamar, que com certeza a gente faz a ação de Páscoa. A gente já passa seu contato também. Mas antes vamos ter um recadinho, mais uma notícia, saindo um pouco, a gente vai voltar, não é o giro de notícias, mas é uma notícia. Agora é aquela momento portuário, a voz do Porto. Bom dia, Jorge Fernandes. Bom dia. Bom dia a você que está aqui na Rádio Ômega. Muito obrigado por você estar conosco. Aqui é a melhor. Quero mandar um abraço muito especial a Cris, ao Anderson, ao Ted Richard e também ao Marcelo. Hoje, André Canil, hein? Voluntariado é o caminho que nós temos hoje nesse país. Em primeira mão, estamos aqui no Sindicato da Administração Tribunal Civil e Desenvolvimento Civil. Você acompanha a história do povo, acompanha. E agora, aumente o volume, a pensionista, você que é aposentado, porque parece que é uma luz no fim do túnel. Reunião que está ocorrendo nesse momento em Brasília para definir a situação do povo. Presidente Cirino, meu cordial bom dia. Bom dia, ouvinte da Rádio Ômega. Primeira mão, o que o Jorge Fernandes está falando.
Nós estamos reconstruindo a situação econômica do Fundo de Pensão Portos, que é o Fundo de Pensão Portuário, assim como tem o Fundo de Pensão Bancário, assim como tem o Fundo de Pensão Petroleiro, os portuários também têm um fundo de pensão. E vinha passando por situação econômica muito difícil. Fizemos um acordo no ano passado, conseguimos estancar o déficit, conseguimos estancar o déficit, e agora surgiu uma nova penalidade para os fundos, que seria pagar a duplicidade com a contribuição. Pagaria a partir da patrocinadora. Nesse momento, com a participação da AGU, do Interventor de Portos e todos os sindicatos do Brasil, foi alinhavado um acordo que tem o consentimento dos sindicatos de pagar até o junho do ano que vem o mesmo valor que está pagando, e a partir de junho do ano que vem, todos aqueles trabalhadores que foram elegíveis, que é elegível, que tem direito a aposentar e receber a suplementação, deixarão de pagar. Isso é um avanço, é uma situação positiva, porque o Portos, depois do acordo que nós fizemos, criticado por alguns, mas aprovado por 90% dos participantes, conseguimos reverter o quadro de déficit para superar. Grande participação, Cirino. Então, na prática, a pessoa vai parar de junho e depois vai continuar recebendo direito? Vai parar de pagar em junho de 2022 e quando se desligar da empresa, passará a receber o que ele tem direito. Aí, palavra de Evelyn Cirino, aqui na Rádio Ômega. Com certeza você merece o melhor. Bom dia a todos. Valeu, Jorge. Obrigada mais uma vez. Até semana que vem ou a qualquer momento com alguma notícia aí da área portuária. E deixa eu aproveitar então e ler os recadinhos. Daqui a pouco também tem um recado da Célula Mater, né? Mas a gente fala que vai ter o sorteio do brigadeiro e do bolo. Aí, quem é que manda um monte de informação, um monte de comentário para concorrer ao bolo? Quem? Né? Quem? Cão correr? Vamos lá. Cão correr. Ou miau correr. Vamos lá. Eduardo Filete, os comerciantes fechando sem nenhuma contrapartida, supermercados vendendo tudo, computador, televisão, roupas, etc. E acaba ficando aberto. Deveriam vender somente o essencial, pois o comércio fechado e eles vendendo de tudo, nada contra os supermercados, porém, tudo a favor dos pequenos e médios comerciantes. Verdade, você tem o supermercado, você tem de tudo, acaba indo em uma lojinha para comprar aquela coisa. Loja de departamento que resolve vender comida, né? Pra poder se encaixar, né? Aquelas lojinhas de R$1,99 que é um quebra-galho pra caramba, a gente que é dona de casa. Vocês homens não sabem, mas a Andréia sabe, né, Andréia? Sei. Opa, lojinha de R$99. Quando eu morei em São Vicente, eu tinha perto, era todo dia passando numa ali, fazendo a gente compra as coisas, não sabe nem pra que compra sempre depois. acha que tem alguma, não preciso, aí quando você vai ver, já não é mais o R$99, já Também tá tem no... aquela coleção de potinho, não? Que potinho? Potinhos variados, Tupperware, etc. Tem aquela... Fazer até uma torre. Faz uma pilha, assim. Verdade. O Anderson conhece. Olha só. Tem recadinho aí também da Célula Mater? Vamos lá, o recadinho. Essa semana especial do Dia da Mulher. No mês da mulher, o Célula Mater criou uma campanha pensando em nós mulheres e em quem mais precisa. Leve 2 quilos de leite em pó e garanta o seu exame preventivo de citologia oncológica, o Papa Nicolau. Todas as doações arrecadadas serão entregues para entidades assistenciais. Participe dessa corrente com a gente. Os exames serão feitos todos os sábados e domingos durante o mês de março, das 8 da manhã às 6 da tarde, mas somente na unidade Miramar. Já as doações e troca dos vouchers poderão ser feitas todos os dias na unidade Miramar. Faça o seu agendamento através do telefone 3225-2586 ou 4042-3662. Laboratório Célula Mater. Presente quando você mais precisa. Aí, recadinho da Célula Mater. Então, você aí que não tem como fazer, de repente você não tem um plano de saúde, fica ali aguardando a famosa ligação do 0800, que nunca atende, que você nunca consegue atendimento. Vai lá no Célula Mater, agenda, leva 2 quilos de
de leite em pó e, né, ajuda e faz o seu exame também. Quer dizer, é aquele ajuda que eu te ajudo, Exatamente. né? Vamos mais uns recados? Roberto Martins, ele que fez o programa antes da gente aqui. Gestão Gestão e Negócio. Toda Semana que vem vai estar com a quarta-feira. gente aqui. Opa. Ótimo programa, Maravilhoso. André, show. Ele falou aqui. Vandressa Pacheco também, nossa amiga aqui, colega da Rádio Ômega, que faz o Momento Consciente. Muito bom saber que existem pessoas do bem. Não, hoje a gente tem Ômega Notícias com a Michelle perdão. Tizani. Eu confundo. Sabe o que acontece? Ele já foi muito tempo quarta-feira. E às vezes eu confundo que ele mudou pra terça-feira junto com o Fato Sem Destaque. É falha minha mesmo. Maria Aparecida Dias Coelho mandando um abraço também. E a Sônia Maria dos Santos, bom dia e bom programa a vocês. Estou assistindo. Valeu. Felipe Leite, gostaria de mandar um abraço ao Jorge Fernandes, sempre nos representando. Isso aí. Sim, Jorge Fernandes aí, a voz do Porto. Anderson. Andréa, Projeto Tauanda. Conta pra gente o que é, como que isso entrou na tua vida. Conta pra gente aí. Sei que você trouxe um livro aqui que conta bastante a respeito, mas queria ouvir de você, assim. Aí o Ted mostrando o livro. Queria que você contasse pra gente como é que o Projeto Tauanda entrou na tua vida. Tá bom. Bom, o Projeto Tauanda é uma outra doideira social minha, mas do bem, né? O Projeto Tauanda, ele não tem uma relação efetiva com a Associação Alfa e Ômega, apesar deles já terem me ajudado também na divulgação do livro, então a gente acaba tudo junto e misturado, mas o Projeto Tauanda, na verdade, é uma ação independente minha, né? Então eu conheci o Projeto Infantil Tauanda por intermédio do meu irmão mais velho, né? Na época, ele serviu, há muitos anos atrás, ele serviu o Exército com quem hoje é o idealizador do projeto. Então, não fui eu que criei o projeto, porque às vezes a pessoa acha assim, foi você que construiu o Projeto Tauanda lá na... Não sou eu a idealizadora do projeto, eu sou só uma apoiadora do projeto, na verdade, né? O meu irmão, ele serviu o Exército com o Cesário, né, que é o idealizador, a família dele toda tá lá. E em determinado período, acho que tem uns 2 anos atrás, se não me engano, meu irmão foi para lá, né? Ele reencontrou ele através, né, dos contatos, ele foi até lá conhecer o projeto, encontrar o amigo, e quando meu irmão estava lá, ele começou a me mandar vários vídeos, várias fotos do projeto, do que eles fazem lá, né, do projeto infantil, das crianças, das necessidades deles lá, que eu sempre gosto de falar também que tem gente que me critica por eu tá ajudando lá e não tá ajudando aqui. Isso não é verdade, eu também ajudo aqui, mas independente disso, mesmo que eu não ajudasse aqui, criança é criança em qualquer lugar, né? Então eu não concordo com essa seara de falar assim, poxa vida, a criança também precisa aqui. É fato, mas criança é criança, né? Fala pra ele que lá também se fala português. Né? É verdade. Só pra lembrar. Então ele me mandava várias fotos, né, vários vídeos, eu acompanhando toda aquela situação que eles vivem lá também, que é uma situação realmente também de muita miséria, muita dificuldade. E eu fiquei pensando, falei, puxa, eu queria ajudá-los também, né? Mas como? Né? Arrecadar com os amigos um dinheiro para mandar, porque para lá é muito difícil mandar coisas, porque é muito caro mandar as coisas para lá, né? Então, não adiantava arrecadar roupa, arrecadar alimento, como que eu vou mandar isso para lá? Aí eu fiquei pensando, falei, também arrecadar dinheiro, até quando as pessoas vão me doar, né? Quando que eu vou mandar? E aí, pensando um dia, eu acordei e falei assim, já sei, eu vou fazer o que eu gosto de fazer, que é escrever, né? Aí eu pedi o contato do Cesário para o meu irmão, falei para o meu irmão do meu desejo de escrever sobre o projeto. Aí eu fiz contato com ele, a gente tem umas 5 horas de diferença, né? E escrevi para ele, falei assim, olha, eu sou a irmã do Alexandre, eu expliquei para ele quem eu era, e eu queria escrever sobre o projeto para ajudá-los, né? E aí toda a venda do livro, se eu vender algum livro, eu mando para vocês. Ele prontamente aceitou, né? Confiou no meu trabalho, então a gente ficou nessa relação, nesse contato, né, via WhatsApp por quase 1 ano e meio, ele me mandando áudios, contando como foi a história de quando ele chegou lá, datas, informações, questões culturais, né, o que ele encontrou lá. Hoje o projeto começou com 50 crianças, hoje eles atendem 800 crianças lá, né, na África, enfim. E a gente trilhando esses caminhos, me mandando fotos, vídeos. Eu, como professora, eu enxerguei um pouco além. Eu falei, puxa vida, né? Hoje,
quem é professor sabe que na Base Nacional Curricular, né, como curricular, ela fala sobre a necessidade das escolas falarem sobre a cultura africana e a cultura indígena, né? Isso faz parte da base, né? E aí eu falei para ele, falei assim, bom, para incrementar um pouco mais e atingir um público diferente também, não só interessado em apoiar, por que não colocar algumas informações interessantes para o professor dentro do livro, né? Então ele começou a me mandar vários jogos e brincadeiras típicos de lá, né, característicos de lá, algumas curiosidades da cultura deles, da alimentação, dos dialetos, né, algumas coisas que pudessem ali enriquecer o livro. Praticamente um livro didático, então, né? Então, ficou bem bacana porque ele não é um livro apelativo, né? Olha, aqui o sofrimento. Não, ele é um livro que ele conta uma história, ele conta uma missão, né, que inicialmente eles foram para lá, a família Cesário foi para lá realmente numa missão, né, eles são missionários, mas chegando lá eles perceberam que evangelizar era importante dentro da religião deles, porém eles precisavam muito mais do que isso, né? Então hoje eles cuidam também, como a gente faz aqui, das questões das necessidades básicas daquelas crianças. Então o livro hoje ele começa contando, trilhando essa história, o caminho que eles percorreram para chegar lá, o que eles encontraram, como foi. Eu falo um pouquinho desse meu contato com eles também e depois a gente entra ali nos jogos e brincadeiras. Que tem uma curiosidade, né? Eu gosto também de falar isso, agradecer, eu conto com a participação nesse livro do apoio de mais 3 professores de educação física, o Marcos Vinícius, o Danilo e a Raquel, que me ajudaram a entender alguns jogos, que é bem difícil, né? Porque muitos jogos vieram com os vídeos gravados nos dialetos, as regras dos jeitos deles, né? E a gente tentou ali decifrar e colocar no livro como que os jogos aconteciam para as pessoas poderem brincar mesmo com as crianças nas quadras, né? Brincar com as crianças nas escolas e até na família. Dos relatos que você recebeu do andamento do projeto Tauanda lá, quais que mais te chamaram a atenção, assim, seja por conta da receptividade deles aos brasileiros que estavam chegando, ou seja, dos brasileiros, o encantamento com a cultura tão diversa lá de Moçambique? Tem bastante coisa interessante. Acho que uma curiosidade que vale a pena falar é que Tauanda, na verdade, não é um lugar, né? Que todo mundo fala, projeto, mas onde fica Tauanda, né? Mas Tauanda, na verdade, é um nome próprio, né? Que o nome de um rapaz que recebeu eles lá. Não confunda com Wakanda também, né? E o Tauanda significa já somos muitos. Né? Então, os nossos nomes também têm os significados, mas a gente não dá muita conta disso, né? Lá eles têm essa importância do significado do nome, e Tauanda significa já somos muitos. Então, esse rapaz recebeu eles lá e ajudou eles, no primeiro momento, a se entender da cultura deles, a parte de documentação, toda a parte que realmente para recebê-los e eles se interarem, né? Dentro da cultura e dentro do que é da parte documental, enfim, de tudo de lá. E aí o Cesário, né, em agradecimento a esse rapaz, que mesmo com dificuldades de conseguir compreendê-los muitas vezes, né, ele teve essa boa vontade e acompanhou eles até eles se sentirem realmente, agora a gente consegue se virar aqui. E ali, em homenagem a ele colocou o nome do projeto de Projeto Infantil Tauanda, né, que já tem um nome forte, que significa já somos muitos, né? E hoje, o filho deles, já tem um menino que nasceu lá, também se chama Felipe Tauanda, né? Então, em tanto agradecimento que ele teve... Já tem um neto, né? Já tem um neto. Essa é uma curiosidade que eu acho que é importante falar. Outra curiosidade também que eles contaram que dentro das nossas conversas, essa questão de quando a gente... isso é muito interessante, que dentro da educação a gente fala do multiculturalismo, né? Quando a gente vai até um lugar, a gente pensa em desconstruir aquilo que está lá e não entender como que aquilo funciona, né? E o Cesário contou para mim que por diversas vezes eles tentaram impedir as crianças de comerem certos alimentos que lá é característico, né? Achando que eles estavam comendo aquilo por fome. Uhum. E na verdade não, é porque eles gostam de comer aqueles alimentos, né? Que tipo de alimento? Tem de tudo. Tem animais que a gente não costuma comer aqui, como rato, por exemplo, eles comem lá.
né? Então, assim, e a Regiane falou, poxa vida, eu não queria que eles comessem aquilo, e ela tirou aquilo do alimento deles, e eles pediam para comer, porque eles gostam, né? Então, esse foi uma curiosidade. Tem um alimento também que aí eles comem por necessidade, mas também eles gostam, que é um alimento chamado shima, que é uma farinha, né? Uma farinha branca, diferente um pouco da nossa, mas que eles fazem lá uma pasta, né? Tem até uma foto no livro dessa pasta, e que aí tem uma questão de cultura e uma questão de necessidade também, porque aquela pasta, ela cai, né, como se fosse sustância para eles segurarem um pouco mais também a fome, né? Então, acho que essa é uma curiosidade. As brincadeiras, de uma forma geral, eu gosto de... Se eu posso falar que eu gosto, né? Porque às vezes é tão difícil falar de solidariedade, falar que gosto, que eu preferia não precisar fazer solidariedade, né? Se a gente for pensar nisso, né? Mas, enfim, as fotos, dificilmente você pega uma foto de uma criança que não esteja sorrindo. Então, eu não fiquei pescando fotos que as crianças estão sorrindo para o livro. Na verdade, a maior parte das fotos que vieram, né, por intermédio do Cesário, são fotos das crianças sorrindo em roda, em círculo. Então, a alimentação em círculo, as brincadeiras, né? Isso é importante mostrar o quanto eles são, né, unidos, o quanto essa cultura é interessante, né, nessa questão mesmo do ajudar o próximo, de estar próximo, né? Então, eles me ensinaram muito, mesmo distante. Eu quero um dia ir até lá. Até em cima disso, até em cima do nome do projeto, André, queria que você fale, já somos muitos, né, do significado de Tauanda. A ideia do Cesário, a ideia do projeto, de repente, é se expandir além de Moçambique, porque ele tá em Moçambique, mas a ideia, de repente, é se expandir para outros países africanos próximos. Angola, né, por exemplo. Angola, que fala português, ou mesmo outros países africanos que não têm o Cabo português Verde como idioma. Eles já estão em 20 aldeias. Ah, sim. Eles já estão em 20 aldeias lá, eles chamam de aldeias, né? Mas o desejo deles hoje, eu vou falar por ele, mas... É pelo que você vê, conversa. Pelo que eu converso com ele, pode ser que eu esteja errada, mas o desejo deles maior hoje é, na verdade, em expandir o projeto, não no sentido de expansão de localização, mas continuar atendendo as necessidades básicas, remédios, alimentação, material, roupas, mas também entrar na área da educação. Crescer em estrutura, né? E fortalecer essas crianças, mostrar para elas que elas podem e precisam, né, ir além daquilo que eles vivem, né? Que aquilo que eles vivem é forte, é bonito, né, no sentido de união, de sorriso, mas que eles precisam entender que eles podem mais do que aquilo, né, que eles podem sair daquela situação. Muitas crianças, infelizmente, sofrem muitas agressões lá, né, então eles são vítimas de agressões, de abusos, muitos são órfãos por conta da guerra civil, né, muitos órfãos, né, então gerar a eles essa perspectiva de que eu posso, né? Eu posso ser mais do que isso, né? Então eles têm um projeto bem bacana que ainda não foi, né? Não conseguiram colocar em prática, que é a questão da educação, a escola, né? Formar uma escola lá para que eles possam. Uma escola específica para eles, né? Só para vou fazer mais um spoiler do livro, mas eu espero que as pessoas comprem para ajudar. Lá o Dia das Crianças é comemorado em junho. 1º de junho, diferente daqui, né? E assim, com muita inquietação, eu falo que o 1º de junho lá é muito comemorado pelo país, muito. E eles tratam o 1º de junho como um dia onde as crianças são protagonistas, onde as crianças não sofrem agressões. Então eu fico pensando, né? Assim como eu acho estranho precisar ter um Dia Mundial do Brincar, né, que é a minha especialidade. Por que tem que ter um dia do brincar? O brincar tem que ser todo dia, né? Para todos nós, não só para criança. O porquê tem que ter um dia também para não sofrer agressões. Sim. Né? O André, das pessoas que leram o livro, que têm contato com você, que sabem do projeto, assim, como é que é o retorno deles, assim? Eles procuram saber mais, perguntam para você, como é que é esse feedback?
Sim, eles gostam muito porque justamente eles sempre falam que o livro é bacana porque apesar dele trazer uma realidade, ele tem um objetivo social, ele não é um livro apelativo, né, que traz ali histórias de sofrimento, fotos horríveis, né, aquela coisa do eu vou tocar você pela emoção, né, pelo Então, e ele traz essa contribuição acadêmica também, né? Então, eu faço esse trabalho sozinha. Então, assim, eu criei um canal no YouTube para o projeto, né? Onde alguns jogos e brincadeiras que eu recebi por vídeo estão lá. Então, é o Projeto Tauanda no YouTube. Tem outros também que foram pessoas de lá que criaram. Mas quem procurar Projeto Tauanda no YouTube vai encontrar. Alguns é um canal que ainda tem poucos vídeos, então vai perceber qual que é do livro, né? Tem a capinha do livro, que é essa capinha aqui, que é uma menina chamada Bendita, que ela é uma das primeiras que chegaram no projeto. E lá eu posto os vídeos dos jogos e brincadeiras na íntegra, de como eu recebi, né? Então eles gostam, porque eles veem o livro e vão até lá para assistir o vídeo e para tentar reproduzir. Eu tenho recebido muitas compras de professores, né? Os professores têm comprado bastante o livro justamente para tentar trazer, né? Para tentar levar essa cultura realmente de alguém que de lá mandou por áudio, mandou o vídeo e retratou aqui. E plantar um pouquinho, uma sementinha, talvez, naquela criança, naquele adolescente do trabalho voluntário, né? Que é essencial. Então, eu acho que isso é o que eu falei no início, né? Essa questão da educação pela cidadania. Minhas filhas cresceram nas ações sociais, né? Então, eu não tenho distinção de onde eu vou, como eu vou, quando eu levo minhas filhas. Você concilia o teu lado família, mãe, mulher, esposa, a tua profissão, com todo esse trabalho voluntário que você faz? Então, não é fácil, né? Eu procuro tentar me dividir de uma forma bem justa, né? Porque também não adianta, né? Eu não cuidar das minhas filhas. Eu procuro dividir com elas tudo que eu faço com elas e com meu marido, né? Então, todos a gente não tem nenhum tipo de omissão. A Andréa tá indo ali. Não, eu tô indo ali porque eu vou fazer voluntariado, eu estou indo cuidar, né? Então, é a questão da educação, novamente, questão de educação pela cidadania. Se a minha filha, ela pede alguma coisa, ela já sabe que quando ela ganha alguma coisa, ela já vai lá e já pega algo. Minha filha de 6 anos já pega algo para doar, né, dela. Ela fala: mãe, isso aqui a gente vai doar. Às vezes eu recebo doação, e criança é criança, né? Então, a gente tem tudo em casa e aí vê um bonequinho que vem na doação, aquele bonequinho tá lá e eu falo assim: você quer esse boneco? Não tem problema, eu vou te doar, mas você vai doar algum seu. Então, a gente tem essa troca, né? A minha filha mais velha, de 18, que também cresceu assim comigo, ela já faz a limpa das coisas dela em casa. Então, assim, o voluntariado faz parte da minha rotina de família, né? Então, eu não preciso me dividir, ela faz parte, né, da minha rotina de família, né? E é uma coisa que tem que vir mesmo e incentivar e explicar para a criança logo cedo. Eu, quando era criança, tinha muito disso da minha mãe, assim, também, de fazer esse negócio. Esse brinquedo você não usa mais, você não brinca mais, vamos doar, porque tem alguém que precisa. E é assim até hoje. Todo ano a gente vê alguma coisa de roupa, brinquedo, não, porque eu não sou mais criança, né? Mas a gente não doa mais. Mas assim, a gente doa roupas, aquelas coisas todas. A Beatriz, ela fala assim: Andréia, admiro muito pessoas que se dispõem a ajudar ao próximo. Parabéns, Andréia. Obrigada, Beatriz. A Odete fala: parabéns pelo programa, está muito bom, beijos a todos. E parabéns, Andréia, pelo trabalho voluntário. Obrigada. E o Andréia, para quem se interessou pelo livro, né? Como é que faz para comprar? Quanto custa? Enfim, como é que funciona? Beleza. Bom, eu falo que solidariedade, ela puxa solidariedade, né? Então, esse livro eu escrevi quando eu fui buscar uma gráfica para imprimir esse livro, prontamente também. A gráfica que imprime esse livro para mim me ajudou. Então, ela me cobra o valor de custo pelo livro, né? Então, é só realmente o valor das folhas, né? O material deles, mas eles não têm nenhum tipo de lucratividade em cima dos livros. Qual é o valor, Andréia? R$28. R$8 eu guardo comigo, porque eu mando imprimir mais um livro, que é o custo do livro, né? Então,
R$8 eu já mando para imprimir mais livros, já mandamos imprimir 300 livros, né, graças a Deus, e R$20 eu mando para eles lá. E agora com o Pix fica muito mais fácil também, né? Então, então R$28, R$8 eu retenho comigo, R$20 eu mando pra eles lá. E até, inclusive, tem uma... É que ela até comentou fora do ar que ela tem até dificuldade, porque a artesã tá tendo dificuldade, que é uma bonequinha, né? Que sai muito, né? Então, quem me achar no Instagram, o meu Instagram é @tanilandrea, vai ver, vai falar assim, poxa, mas por que ela não falou da bonequinha? Mas eu não falei de propósito, mas agora eu não vou falar. Tem uma artesã aqui da Baixada também, o nome dela é Andréa. Ela, quando eu conversei com ela sobre o projeto, ela prontamente se identificou com o projeto e também está montando. Ela está fazendo umas bonequinhas lindas, por motivo também lá, motivos africanos. E a gente está vendendo a bonequinha também a R$30. Né? Eu pago para ela também o valor do material, né, da construção da boneca. Ela é linda, uma boneca de 30 centímetros, linda. Quem vai olhar lá vai ver a bonequinha. E o restante do dinheiro eu também mando na íntegra para eles. Eu só não trouxe ela aqui porque, como é um trabalho artesanal... Feito sob demanda. Né? Então, assim, eu falei para ela, falei assim, eu também não vou te sobrecarregar, porque daqui a pouco ela não trabalha mais, né? Você falou aí sobre conciliar, exatamente, né? Mas aí, quando a pessoa quer, eu falo, olha, vai ter uns 20 dias aí para entregar. O livro, você acha no Mercado Livre, tá? Então, algumas pessoas me pediram, eu divulguei lá no Mercado Livre, então se colocar lá Tauanda Já Somos Muitos, vai achar o livro lá no Mercado Livre, né? Aí tem o custo lá de postagem deles. Sim. Ou então, se quiser também pedir para mim direto, não tem problema. Isso é o mesmo, eu pergunto porque às vezes o Mercado Livre tem taxa. O Mercado Livre tem... O livro lá é R$28, mas aí a pessoa paga uma taxa lá de postagem deles lá, isso, né? Comigo, R$28 também, mas se for fora daqui da Baixada, eu vejo o custo do correio para envio desse livro, só isso, tá? Pode me chamar pelo WhatsApp, tem algumas empresas comprando para presentear funcionários, eu achei muito legal. Escolas também compraram. Meu WhatsApp é 11, o DDD é 11 97040 4989. Falando em presente, né? Falando em presente, o programa caminhando pro final aqui, mas a gente queria o Marcelo Dias, que lindo. Da rádio, em nome da Ômega, em nome do 3 em Pauta, passar para você uma lembrança da Gardênia Flores, né? Obrigado ao Felipe aí pela parceria e um presente até para representar o carinho e a homenagem à pessoa que faz um trabalho, participa de trabalhos tão importantes e tão necessários nesse nosso momento, né, Cris? Verdade, essa semana que a gente está fazendo um programa especial, a Semana da Mulher. E, Andréia, quem se interessar em, de repente, estar fazendo um trabalho voluntário, é só te procurar, tem como participar, entrar para esse grupo também? Tem, sempre. Eu tenho aí... Tem espacinho para mais um, né? Sempre tem um espaço para mais um. Eu conto com a participação sempre linda dos meus alunos da faculdade, que foram meus alunos da faculdade. Então, assim, professora, você está fazendo isso, eu quero ir. Então, tem gente que participa efetivamente todas as vezes, tem gente que se identifica com uma ação ou tem tempo para aquela ação especial e vai participar. Então, é só me procurar, me manda WhatsApp, pergunta quando vai ter uma nova ação. Ou então, às vezes, a pessoa ela não está pronta para ir, mas ela está pronta para ajudar. Isso não é uma crítica, isso aí cada um tem um jeito, né? Tem gente que não consegue ir até o local, né? Não consegue, não tem saúde emocional muitas vezes para ir até os locais, né? Mas quer ajudar. Então, de que forma pode ajudar? É só procurar a gente, tá? Certo. Deixa eu só fazer uma última observação. Eu ia te pedir o contato para poder te legal. acompanhar. É só para quem quiser saber mais de você e do teu trabalho. Tá. Qual é o Insta? O Instagram é @tanilandrea. Tem também o Instagram do Projeto Tauanda, que eu já criei também, @Projeto Tauanda. Tá. Meu telefone, 11... o WhatsApp, né? 11 97040 4989. Tá, o Insta @TanilAndrea e o outro Projeto Tauanda. Projeto Tauanda. Eu vou deixar aqui nos comentários Eu agradeço. do Face. Pode falar agora, Andréia. Desculpa, eu só queria comentar, eu sempre gosto de falar isso também, que eu acabei não comentando, é que esse livro não é meu, tá? Apesar de eu ter sido aí, né, ter escolhido escrevê-lo, mas o livro são das crianças. Então eu dedico essas flores também para as crianças do projeto.
Eu recebo muitos vídeos deles. Quem me acompanha lá no WhatsApp vai ver, no Instagram. E eu gosto que uma vez todos os vídeos que eu recebo deles, eles falam assim: André, obrigada pelo nosso livro. Então, eles sabem que o livro é deles, né? Não é meu livro, é o nosso livro. Então, eu me senti muito feliz quando eu recebi essa, porque foi missão cumprida, era essa a minha ideia, né? E eu tenho uma frase aqui no livro que eu queria ler, dá tempo? Dá, claro. Apesar de estar sem óculos, né? Tem que ficar assim, mas eles mandaram para mim, eu fiz questão de colocar na capa do livro, que ele fala assim: missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos do que ficam e com as mãos do que contribuem. Tá é o certo. autor desconhecido. Perfeito. Já deixei nos comentários aqui do programa o endereço, o Instagram da Andréia, do projeto e o WhatsApp. Obrigada. Também, para quem quiser entrar em contato. Obrigada pelas flores lindas. Obrigada, muito linda. Imagina, a gente que agradece, parabéns pelo teu trabalho aí. E essa Semana da Mulher também, a gente está homenageando todas as mulheres. Então, parabéns também para todas as mulheres que fazem trabalhos voluntários, né? Queria até mandar um beijo para Fabiana Rodrigues, que eu sei que é uma que faz diversos trabalhos voluntários. Parabéns a todas as mulheres. Essa semana é nossa semana, né? Anderson. Não, eu queria só ratificar o agradecimento da Cris e falar que agradecer a Fabiana Honorato, que me despertou a gente para a existência da Andréia, do trabalho dela, assim. Muito obrigado pela dica importantíssima. Eu acho que o teu trabalho, o trabalho de tantos, né, que fazem não só o Tauanda, como os projetos que você participa em São Vicente, são essenciais. Isso é trabalho essencial. Então, obrigado pela presença, e a Rádio Ômega, né, o 3 em Pauta, está de portas abertas para você voltar em outras ocasiões. Eu agradeço e me coloco à disposição. Eu tenho um tema aí que eu quero falar, viu, gente, que é importante. Isso também é essencial, brincar, viu? A hora que vocês puderem me convidar, falar sobre a importância do brincar. E brincar não é só criança, não. A gente também, adulto, também brinca. Com certeza. Né? A gente tem que ter nossos momentos. A gente que tem pet, brincar com os nossos pets. Quem tem filhos pequenos, brincar com os filhos. Enfim, acho que a gente tem que brincar a vida inteira. E às vezes brincar um pouco com a situação também, para não ficar tão pesado. Ted. André, obrigado mais uma vez, ratificando o agradecimento. Um abraço a vocês que nos acompanharam em mais um 3 em Pauta. E só lembrando, André, o significado de Tauanda é juntos somos muitos, é isso? Já somos muitos. Já somos muitos, mas o conceito e a ideia permanece. Já somos muitos. O que vale aqui para a nossa rádio, para a Rádio Ômega, que tem vários programas de muito conteúdo, que todos acompanham, tem chance de acompanhar. Já somos... A rádio é uma só, mas já somos muitos. E hoje tem Ômega News, né? Tem, hoje à noite, às 7h30, né, Marcelo? Às 7 horas tem o Ômega News com a Michele Tiziani. Mais um pouco de notícia, convidados também. E é isso. Como o Ted falou, nós somos a Rádio Ômega, né? A gente aqui fazendo um trabalho social também, de ajudar o outro, de divulgar o outro colega, o outro programa. Exatamente. Então, você que está aí ligadinho na Ômega, agora a gente fica só com música, mas à noite tem notícias, Ômega Notícias, amanhã de manhã tem mais 3 em Pauta e por aí vai. E é isso aí. Né? Obrigada a todos, obrigada Marcelo, obrigada a todo mundo que participou. Lembrando que vocês já vão estar na sexta-feira para o sorteio da caixa de brigadeiro e do bolo da Barleide Monteiro. Obrigada a todos. Obrigada. Amanhã tem mais 3 em Pauta. Eu, Anderson e Ted aqui na Rádio Ômega. Até lá. Tchau, Tchau, gente. pessoal.